Olá, bom dia oficial, iniciando a terceira aula da disciplina. Bom dia, professora. Bom dia, Ana. Vamos iniciar a terceira aula da disciplina e hoje eu gostaria de abordar com vocês algumas das patologias que são mais incidentes no público idoso, né? E qual é o nosso papel enquanto enfermagem, a nossa parte de intervenções, né? Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender um pouquinho sobre as teorias do envelhecimento, né? A ciência da gerontologia, ela traz essas informações para a gente. E aí um autor em 2003 falou que o processo do envelhecimento, ele tem 4 características básicas. A gente tem que ficar de olho nessas 4. O processo do envelhecimento é universal, todos nós vamos envelhecer. Aí ele botou aqui embaixo, todas as pessoas envelhecem, exceto quando a morte ocorre na juventude. Do contrário, estamos fadados ao envelhecimento. O processo do envelhecimento ele é progressivo, mas nem todas as pessoas, necessariamente mostram sinais de envelhecimento compatíveis com a idade cronológica. Então vamos lá. A gente tem uma pessoa com 80 anos e ela aparenta ter 60, né? Nas suas habilidades físicas, nas suas habilidades psíquicas, porque essa pessoa é uma pessoa que praticou exercício físico a vida toda, é uma pessoa que cuidou da alimentação, é uma pessoa que mantém a mente em exercício sempre, né? Então essa pessoa, ela retarda os sinais do envelhecimento que eram esperados para a idade cronológica que ela tem. E o contrário também pode acontecer. O processo de envelhecimento ele é intrínseco à natureza. O que acontece? Ele parece se originar de dentro do corpo, né? É uma questão orgânica, é de dentro para fora. É na reposição das células mortas, né? Quando o meu corpo vai produzir uma nova cadeia de células para repor aquilo, ele já produz com uma certa ineficiência. Vamos pensar aqui numa máquina de xerox. Se a gente pegar o original e ficar tirando várias xerox, né, ao longo do dia, as últimas já vão sair todas mais borradas, né? A qualidade já vem diminuindo. A mesma coisa é a célula do nosso corpo, né? Quanto mais o nosso corpo reproduz essas células, né, que é aquela primeira originária, que seria a célula tronco, com mais imperfeição essa célula vem. E a gente chama isso de envelhecimento. O processo do envelhecimento vai ser afetado por fatores extrínsecos, né, por fatores externos, que podem se originar fora do corpo e afetam o envelhecimento. Esses podem ser entendidos como fatores ambientais, como por exemplo, exposição à luz solar, né, a insalubridade do tempo, padrão de vida que essa pessoa tem e os mecanismos que ela tem para enfrentar, para retardar essas ações que são externas. Essas 4 características básicas integram, né, e determinam o processo do envelhecimento de cada indivíduo. Sabendo disso, nós trabalhamos no quesito prevenção, né? Então, se a gente sabe que o idoso ele tem uma perda cognitiva, nós vamos trabalhar situações em que essa habilidade não seja perdida, como artesanato, a gente pode montar uma oficina de artesanato, jogos, uma oficina de jogo. Por quê? Jogo da memória, ele mantém o seu cérebro ativo, né? Jogo de percepção local, como por exemplo, dominó, dama, deixa eu ver um outro, baralho, né? Que você tem que montar a estratégia, pensar, fazer a correlação entre as cartas e a posição dos jogadores, isso mantém o cérebro ativo. Essa palavra, concurso de soletrar é muito interessante porque faz com que a pessoa mantenha ali, né, a atividade cerebral e o senso cognitivo em dia. Tudo isso mantém o nosso cérebro ativo. E aí eu trouxe para vocês o conceito de senilidade, né? Vocês vão encontrar senilidade com E e senilidade com I, tá? As duas são a mesma palavra. No dicionário da enfermagem escreve-se senilidade. No dicionário Aurélio, né, escreve das duas formas, com E e com I, mas a primeira que a gente encontra é senilidade.
tá? Então, vocês vão encontrar escrito com E e com I, e não o significado não é diferente nem no Aurélio, nem no dicionário de enfermagem. Então, vamos lá. A senilidade pode ser entendida como um estágio final da vida. Né? Quando a gente fala que a pessoa está senil, ela está no último estágio da vida. Ela já nasceu, cresceu, né? Reproduziu ou não, e agora ela está no último estágio, que é o envelhecimento. Então, ela está na senilidade. É um processo avançado do envelhecimento. Quando a pessoa já saiu ali, né, tá na casa dos 80, 90 anos de idade, a gente já chama essa pessoa de senil. Segundo o mesmo autor, a autora na verdade, teoricamente a velhice começa desde o seu nascimento e ela avança com uma multiplicidade de velocidade durante toda a senilidade. Então, desde o momento do nascimento, né, a gente vai ali, ó, a gente nasce, não sabe muita coisa, aí vai crescendo um pouquinho, aí vai aprendendo algumas questões, aí mais um pouquinho, e todos os dias a gente vai envelhecendo e perdendo as nossas capacidades. Ganhamos habilidades e vamos perdendo outras capacidades, né, ali do senso instintivo e trabalhando o senso cognitivo. Então, vamos lá. Tem uma diferença entre senilidade ou senilidade e senescência, né? E eu trouxe para vocês a diferença. O processo natural de envelhecimento. A pessoa está envelhecendo ali no processo natural, sem doença, sem patologia, é algo orgânico dela que vai acontecendo, que é aquele processo progressivo, né? A gente chama isso de senescência. Quando ele envelhece, entra no estado progressivo do envelhecimento, mas ele não tem doença. Já a senilidade é um processo que é patológico, né? Ele tem ali patologias que promovem o envelhecimento ou até mesmo, né, patologias que o idoso desenvolveu pelo fato de ser idoso. Então, isso eu chamo de senilidade. Senescência é quando ele está desenvolvendo o envelhecimento sem nenhuma alteração biológica, tá? E a senilidade é quando tem um processo patológico, ou seja, uma doença acarretada a esse processo. Trouxe para vocês os principais perigos que a pessoa idosa tem acesso diariamente. E nós temos que evitar, né? Principalmente pessoas que têm idosos em casa, a gente tem que alertar para o risco, né? Quais são os possíveis riscos que esse idoso corre todos os dias. E o principal é quedas. Então, numa casa que tem uma pessoa idosa, o piso deve ser antiderrapante, a gente não pode ter tapete, os móveis têm que ficar mais próximos da parede, não pode ficar ali pelo meio, né? Por onde é a passagem desse idoso, porque qualquer coisa ele pode cair. Então, vamos lá. Ó. Fonte comum e inevitável da morbidade e da mortalidade, né, nos adultos idosos. A queda é a principal causa de morte acidental em pessoas com mais de 65 anos. A causa mais incidente de mortalidade após os 65 anos é a queda. Então, a gente tem que ficar aí de olho, principalmente no ambiente hospitalar. O idoso, a gente coloca uma plaquinha em cima da cabeceira dele, ele tem risco de queda. Então, a grade da cama do idoso deve estar sempre levantada e a gente tem que orientar a família em relação a isso. Grade de cama de criança e de idoso é sempre levantada por conta do risco de queda. Das pessoas que caem, aproximadamente 50% dos idosos são hospitalizados, tá? Em virtude de uma queda, e eles morrem num prazo de 1 ano após a hospitalização. Nós adultos caindo, né, a gente vai ficar ali dolorido 1, 2 dias. Um idoso caindo pode significar múltiplas fraturas e inúmeras consequências. Trouxe aqui para vocês a incidência, ó. Os idosos, cerca de 25% dos idosos sofrem alguma queda ao longo da senilidade. A maior ocorrência, né, fica com as mulheres, e principalmente mulheres a partir dos 75 anos de idade. A principal consequência da queda é a fratura de fêmur, tá? Sendo bem mais grave com pessoas acima de 65 anos.
E o rompimento do fêmur pode causar perda da função, tá? Do equilíbrio e da marcha. E aumenta a morbidade na população idosa. Então, essa pessoa vai ficar ali acamada depois de uma queda por conta da ruptura do fêmur, né? Dificilmente os médicos ortopedistas eles operam pessoas idosas. Ele só opera a pessoa idosa quando? Quando a cirurgia não apresenta nenhum risco de morte, né? E dificilmente o médico tem como prever isso, porque qualquer procedimento cirúrgico, ele apresenta um risco de mortalidade, né? Quando esse risco de mortalidade é pequeno, aí o médico faz a cirurgia. Do contrário, ele mantém o paciente internado para estabilizar os sinais vitais e só então ele dá início à cirurgia, né? E alguns, dependendo da idade, não aconselham a realizar o procedimento cirúrgico, né? Então, tem médico que não opera de jeito nenhum, porque o risco da cirurgia é muito maior que o benefício da correção que esse médico poderia ofertar para esse nosso paciente. Então, é muito comum a gente encontrar aí pessoas com fratura de fêmur, fratura dos ossos da bacia, que não tem cirurgia corretiva, né, para colocar ali um pino ou uma placa, porque o médico, ele simplesmente não quer, tá, expor essa pessoa ao risco de ser submetida a uma cirurgia de tempo muito grande, sangramento excessivo, né, sendo que ele não tem condições físicas e orgânicas de suportar o procedimento. Trouxe aqui para vocês as principais causas da queda, ó. Comprometimento do equilíbrio, que a pessoa idosa ela é comprometida. Falta de controle, né, da pressão arterial, como por exemplo uma hipotensão ou uma hipertensão, pode causar uma tontura, uma vertigem seguida de um desmaio. Perda de massa óssea, dificuldade visual e perda da capacidade muscular. Alguns idosos não têm mais o tônus muscular, por isso alguns têm ali, né, os tremores e eles precisam de algo para ajudar no equilíbrio, uma bengala, um andador, né? Dificuldade visual, ela ocupa o primeiro lugar no ranking, né, de causa para as quedas. O idoso não viu aquele objeto, tropeçou e caiu. Aqui, ó, 1/3 dos idosos cai uma vez por ano, né? E metade dos idosos cai 2 vezes por ano. Então, a gente tem que ficar aqui de olho, porque a principal causa de internação e de morte, né, da população idosa está relacionada a uma queda. E esses são os dados, né? 1/3 da população idosa vai cair pelo menos uma vez por ano. E metade da população idosa vai cair 2 vezes ao ano. Então, as consequências mais normais aqui do envelhecimento levam à queda. Por exemplo, alteração visual, perda da percepção de profundidade, sensibilidade e ofuscamento, perda da atividade visual e dificuldade na acomodação à luz. Tá? Então, todos esses detalhes têm que ser analisados. A pessoa chegou ali aos 65 anos de idade, ela precisa ir com mais frequência ao médico oftalmologista para fazer a correção, né? Caso ele esteja perdendo aí a acuidade visual, né? A sensibilidade da percepção visual. Seu campo de visão deve ser preservado o máximo de tempo possível, porque do contrário, isso pode trazer sérias complicações aí, inclusive causar uma queda, e essa queda pode causar um óbito futuramente. Entre algumas alterações neurológicas, quase não sai, né? Algumas alterações neurológicas incluem a perda do equilíbrio, tontura, perda da sensação de posição e tempo, tá? E aqui, ó, reação ao retardo. Pode ser na reação ao retardo demência, Alzheimer, crise de ausência, depressão, tá? Então, tudo isso leva o paciente a uma perda neurológica. Outras causas cardiovasculares levam à hipóxia cerebral e uma hipotensão postural.
né? Tem pessoas que relatam assim, toda vez que eu levanto rápido eu fico tonta. Nós chamamos isso de hipotensão postural. E nos idosos é cada vez mais incidente e prevalente, ou seja, acontece sempre, né, com uma incidência maior. Então, quando esse idoso vai levantar, o ideal é que seja sempre alguém ali à disposição, tá? E dentro do ambiente hospitalar, esse alguém chama-se enfermagem. A gente sempre orienta. Olha, seu fulano, dona Maria, quando a senhora quiser levantar, a senhora chama a enfermagem. E a gente vai lá. Primeiro, nós a levamos à cabeceira, num ângulo de 45 graus, posição de Fowler. Deixamos o paciente sentadinho ali um pouquinho. Perguntamos se ele está sentindo alguma coisa, se tem tontura e tudo mais. Se não tiver, aí sim que nós tiramos esse paciente da cama, tá? Primeiro a gente levanta um pouquinho da cabeceira para observar como é que esse paciente reage e interage, né, com o meio. Porque essa questão da hipotensão postural, ela é uma das principais causas de queda nos idosos. Ele fala assim, quando você encontra o idoso no chão, eu só fui levantar, né? Aí eu fiquei tonto e caí. Outras causas, confusão, perda do julgamento, né? Que é com a crise de ausência, e comportamento impulsivo, alteração musculoesquelética, como por exemplo, postura alterada e força muscular diminuída. Interação medicamentosa, álcool, né? Que provocam aqui uma sonolência e uma incoordenação, causando uma hipotensão postural. Osteoporose também pode causar. Estão aqui, entre as principais possibilidades de queda. Tudo que a gente encontra facilmente numa pessoa idosa. A incidência mostra que as mulheres caem mais que os homens, né? E quando as mulheres caem, geralmente tem ali uma fratura de fêmur ou uma fratura dos ossos da bacia, tá? Mas a incidência é sempre maior na mulher e a fratura mais comum é a fratura de fêmur, tá? Isso, Marcos. O diabetes também, ele pode causar isso aí. Sem contar que o diabetes ele já afeta a visão também, né? Então ele tem afinidade com o nervo óptico e ele acaba alterando a visão da pessoa. Então vamos lá. Estudos demonstram que as pessoas idosas sofrem quedas, apresentam uma maior possibilidade de serem institucionalizadas e utilizam mais os serviços de cuidados com a saúde para a pessoa idosa. Tá? Uma outra coisa, gente, que causa muita queda nos idosos é os artigos que a gente compra exatamente para prevenção. Tá? Como, por exemplo, alguns andadores, aí o próprio idoso tropeça no andador, né? Tem uns cintos de segurança para dar uma sustentação e uma acessibilidade na coluna. Então, a gente encontra aí vários relatos de que o idoso tropeçou ou que ele se machucou com o próprio artifício que foi feito, né? Foi vendido aí para essa família na intenção de promover uma prevenção e acabou acarretando em um acidente. Então, vamos lá. O Ministério da Saúde, ele lançou dentro da caderneta do idoso algumas medidas preventivas. Aí ele falou aqui, doenças que afetam a visão e dificultam o caminhar. Aí o Marcos acabou de citar aí o diabetes, né? Cadeiras, camas e vaso sanitário muito baixos sem apoio para o paciente sentar ou levantar. Ambiente com pouca iluminação, pisos escorregadios. Banheiro sem barra de apoio, obstáculo no caminho, como por exemplo móveis baixos e até mesmo fio, e presença de animais domésticos. Escadas sem corrimão, sinalização de piso escorregadio, bengala ou andadores com ponteiras danificadas, tá? Tudo isso aqui leva o paciente idoso a uma queda. E é por isso que a gente observa aqui no chão do hospital o piso é emborrachado, é o piso vinílico, né, que a gente chama, a manta vinílica. Ele é emborrachado e aí o paciente tem mais estabilidade no seu locomover. Nós observamos que todas as camas têm grade. Dentro do banheiro tem apoio nas barras laterais, né?
próximo à pia e próximo ao chuveiro e vaso sanitário, para que a pessoa possa se locomover ali dentro. Nós não temos muitos móveis dentro do hospital, né? Os corredores são sempre amplos. E quando vem uma família e traz muita coisa para dentro do hospital, a gente pede para guardar, né? Lá dentro do hospital mesmo, a gente tem um local com vários armários que a gente dá uma chave para essa pessoa que vem de fora, né? Guardar os seus pertences e deixar ali na mesa apenas o que de fato é utilizável para aquelas próximas 24 horas. Como que nós podemos evitar a queda? Mantendo os exames oftalmológicos em dia, usando sapato, né? Sapato aqui com sola antiderrapante, instalando barra de apoio nos banheiros e tendo atenção com o efeito colateral das medicações que esse idoso entra em contato diariamente. Mais uma causa aqui de patologias, né, nos idosos. A mobilidade prejudicada, né? Causa mais frequente aqui da mobilidade prejudicada é a doença de Parkinson, né? Que ela traz aí uma neuropatia. Tem também o diabetes aqui, ó, Marcos, eu citei, a neuropatia diabética também, um comprometimento cardiovascular, uma osteoartrite, osteoporose, déficit da sensação, déficit sensorial, além de barreiras ambientais e fatores ali iatrogênicos, né? Labirintite postural, Neide, também. Sequela de AVC, né? Então, entre aí as maiores incidências. O paciente idoso deve ser encorajado a ser mais ativo, principalmente o mais ativo possível, né? E quanto ao repouso no leito, isso deve ser inevitável. Se o paciente está restrito ao leito, né, a gente tem que promover para ele, né, algumas atividades que faz com que ele não fique 100% parado. Isso quem faz, né, é o pessoal da fisioterapia. Mas se houver necessidade, a enfermagem entra ali, né, com a mobilização de membros, fazendo ali um retorno venoso, né, passando um creme, hidratando ali as pernas e favorecendo a circulação. Então, a gente não pode deixar o paciente abandonado no leito porque ele é restrito. Então, nós temos que ter cuidado com a higiene, mudança de decúbito de 2 em 2 horas ou a cada 3 horas, né? Tudo isso aí a gente tem que estar atento. O paciente, botei aqui. O paciente deve realizar exercícios de amplitude e movimentos ativos e fortalecimento aqui dos membros sadios e movimentos passivos, tá? Isso pode ser realizado pelo cuidador, pela enfermagem ou pelo serviço de fisioterapia. O Parkinson, né, é uma perda do equilíbrio, tremor, rigidez muscular e também afeta a memória. Ele é incidente no público idoso. 90% dos idosos na senilidade apresentam o mal de Parkinson ou tremores devido à ausência do tônus muscular, né? E o idoso que apresenta Parkinson, ele tem também ali uma subnutrição, porque ele não consegue levar o alimento até a boca, então ele depende de outras pessoas, e esse processo da dependência de outras pessoas para comer pode causar no idoso uma certa depressão e ele não querer mais se alimentar, porque imagina você perder a capacidade que você tinha de se alimentar a hora que você quisesse. Agora eu tô com fome, comer na velocidade que você quisesse, sem ter que esperar por uma terceira pessoa para te alimentar no tempo dela, com as necessidades dela, né? Então é muito comum o idoso, quando ele começa a ser alimentado, que ele pare de receber essa oferta do alimento, né? Ali como se fosse uma autopunição para ela mesma, fatores psicológicos. Tontura também, tá? Está muito presente no público idoso. Aí essa tontura pode estar associada a alterações por conta de medicação que essa pessoa precisa tomar, precisa ingerir, né? Alterações posturais, labirintite, diabetes, hipertensão, né?
Parkinson, Alzheimer, demência, sensação de desorientação em relação à posição. A gente chama isso de vertigem, né? É a sensação do rodopio. Sensação semelhante aqui, ó, a uma quase síncope e a um desequilíbrio. Então, a pessoa vai dar aquela desequilibrada, né? Trupica, mas não cai. E a causa que pode incluir o acúmulo de cerume aqui, ó, disfunção do córtex cerebral, cerebelo e do tronco da pessoa, né? Receptores propriamente receptivos no sistema vestibular, manifestações, tá, com relação à perda do equilíbrio e subconsciente queda, né, e possivelmente uma lesão. Identificamos os fatores predisponentes, botou um espaço aqui. Os fatores predisponentes que podem reduzir, né, esse comprometimento e essa vulnerabilidade das pessoas idosas, e aí, consequentemente, nós estaríamos prevenindo, né, uma intervenção, estaríamos prevenindo uma queda. Então, a gente tem que ficar aí de olho no paciente, principalmente na hipotensão postural, né? E aí, o cuidado seria quando o paciente levantar, a gente observar aí se ele está apresentando tontura. E se ele apresentar, a gente deixa ele deitadinho por um tempo maior. Então, primeiro a gente leva a cabeceira, ele fica sentadinho e a gente observa como é que ele está reagindo. Uma das principais consequências também no público idoso é a subnutrição, né? A subnutrição ela pode acontecer por uma disfunção que pode ser física ou mental. Quando o nosso paciente ele não recebe o nosso paciente ele não recebe a quantidade de nutrientes adequados para o seu organismo, né, ele não tem como nutrir as nossas funções cerebrais. Né? Então, ali, o idoso ele para de aceitar a oferta alimentar. O organismo dele para de captar os nutrientes quando ele consegue se alimentar. Isso vai refletir ali numa subnutrição, ou seja, ele está comendo só o básico para sobreviver. O organismo dele não está mais captando. Então, o idoso ele sempre precisa de um suporte nutricional diferenciado. Ele precisa de um suporte vitamínico amplo, tá? E aí eu não estou falando de vitamina de farmácia de A a Z, não. Não estou falando disso, tá? Eu estou falando de um suporte vitamínico manipulado, especializado para a necessidade daquele paciente. Das principais vitaminas ausentes, né? A gente tem aí a carência do ferro, da vitamina B12, temos a carência do zinco, do selênio e temos também a carência das vitaminas do complexo D, tá? Complexo B e complexo D. Nós temos essa ausência vitamínica no público idoso. Por vezes, né, essa pessoa apresenta ali uma apatia ou até mesmo uma tristeza eminente, né? E as pessoas associam isso à depressão, quando na verdade é só uma carência, né, nutricional que afetou uma função neurológica. A gente supre essa carência nutricional, né, e, consequentemente, suprimos a carência neurológica. Então, antes de determinar que o paciente ele está com depressão, ele deve passar por uma consulta médica para que ele faça uma abordagem de exames e, a partir daí, se verifique todas as taxas vitamínicas, tá? E aí a gente faz uma suplementação vitamínica ou até mesmo uma suplementação alimentar. Por isso é muito importante que a pessoa idosa seja acompanhada por um profissional nutricionista. Desidratação também é uma das causas que trazem aí desconforto para o nosso paciente, né? Quando eu tenho uma perda excessiva de água pelos tecidos do meu corpo, acompanhada da perda de sódio, do potássio e do cloro. Isso pode ter uma consequência aqui, ó, da baixa ingestão de líquidos, uma febre alta e prolongada, diarreia e vômito, né? E é muito comum o idoso relatar que a sede dele diminuiu com a idade. Sede é um sinal do nosso organismo de desidratação. A gente deve tomar água sem sede, porque quando a gente já está com sede, é o organismo dizendo, olha, repõe que eu não tenho mais, né? É um sinal ali do cérebro.
paciente desidratado pode apresentar tontura, né, ao se sentar ou ao ficar em pé. Confusão ou mudança do estado mental. Oligúria, né, que são vários episódios de micção urinária. Irritabilidade, diminuição da rigidez cutânea. Mucosa seca, língua saburrosa ou até mesmo enrugada. Manifestações graves, tá, da desidratação é hipotensão, taquicardia, taquipneia e extremidade fria e até mesmo uma letargia, tá? Então, quem tem aí paciente idoso, quem vai fazer cuidado de idoso, lembra da oferta hídrica de no mínimo 50 ml de meia em meia hora. A gente dá água para o idoso toda hora. E se o idoso não consegue mais beber, a gente coloca ali na seringuinha no canto da boca e vai ofertando ao longo do dia, né? Em seringas de 20 ml até pelo menos 2 litros de água durante 24 horas. Isso aí é mínimo, tá? Para uma pessoa idosa. De outras doenças comuns também, eu destaquei aqui para vocês a demência, né? A demência é a perda permanente, e essa perda permanente muitas vezes é progressiva, da função cognitiva que afeta a memória, a capacidade de aprender novas informações e também a função intelectual. Ela afeta de 3 a 11% dos idosos com mais de 65 anos e de 20% a 50% dos adultos com mais de 85 anos. Grande parte dos adultos aqui com idade de 85 anos reside nos ambientes institucionais, né? Porque está aí também associado a um processo depressivo, tá? A demência, ela sempre está associada a um processo de depressão do sistema nervoso central. Entre outras causas também aqui a gente pode destacar o AVE, né? Que é o acidente vascular hemorrágico. O uso do medicamento, tá? Infecção ou até mesmo um tumor no cérebro pode causar demência. E a demência anda de mãos dadas com o Alzheimer, né? E o Alzheimer já é um estado crônico ali, ó, que resultou na perda progressiva da função neurológica, né? É um acometimento que pode ser gradual e tem um declínio na função cognitiva, né? Ele é um processo lento e está ali de mãos dadas com a demência. Dura de aproximadamente 8 a 10 anos, né? E as causas possíveis estão na investigação ainda e podem ser a diminuição da acetilcolina dentro do organismo, que é uma proteína beta-amiloide, fatores genéticos ou até mesmo uma infecção viral que atingiu a meninge, uma meningite. Inicia-se aqui com o esquecimento generalizado e progride até o ponto da pessoa ficar muda e totalmente dependente. Como ela vai afetando toda a função neurológica, né? No início a pessoa só esquece memória recente, né? E ela está sempre voltando no passado. Depois ela já começa a esquecer até o passado, né? E depois de um tempo, ela esquece como fala, como come, como anda, né? Isso é a demência. O início do Alzheimer ou da demência, ele pode ser precoce. Ele é considerado precoce quando? Quando ele acontece antes dos 65 anos, né? Geralmente, ela tem uma evolução com maior malignidade, quando ela acontece aí de forma antecipada. O início pode ser tardio também, que é após os 80 anos de idade, quando a gente tem uma pequena redução da expectativa de vida. As manifestações são descritas em 4 estágios. O estado inicial, esquecimento ou incerteza. Estágio médio, fase de confusão mental. Estágio posterior, né, que é a fase da demência. E o estágio final, que é a fase terminal. Apresentam sintomas comportamentais à medida que progride, como, por exemplo, paranoia, delírio, alucinação,
ferimentos, né? O paciente pode ficar agressivo, bater nas pessoas, atividade sexual inadequada ou comentários impróprios sobre sexo, insônia, faz pergunta repetida, joga objetos, né? E tem um comportamento não colaborador, como, por exemplo, tira a roupa, sai andando, né, a esmo, berra ou grita incoerentemente, tá? Porque essa pessoa não tem mais a função ali neurológica. As pessoas que têm um paciente com Alzheimer em casa, ou cuidador, né, técnico de enfermagem que tem um paciente com Alzheimer, por vezes se diverte bastante, né, com as situações que são bem inusitadas, mas a maioria das vezes percebe a tristeza que é você perder a sua capacidade neurológica, né? Esquecer quem é, onde está, esquecer de como se comportar perante as pessoas que estão próximas a você, né? Os ambientes que você frequenta. É bem triste acompanhar uma pessoa com Alzheimer. Assim, a gente observa, né, que a crise de ausência ela pode acontecer com qualquer pessoa. Assistência familiar, né? Por exemplo, a gente tem que pedir para essa família mudança de comportamento, né? E a gente deve acompanhar aqui com atenção. A família tem que estar disposta ao acolhimento, à compreensão e acolhimento em seguida, estímulos de solidariedade, dispositivos de segurança, como, por exemplo, alarme no braço, uma identificação, como tipo uma coleirinha em cachorro, a gente coloca nesse paciente, porque se ele sair andando na rua, as pessoas observam, né, percebem que tem senilidade, que tem ali uma demência, verificam, né, os dados e devolvem essa pessoa para a família. Mudança na rotina para diminuir o comportamento problemático, manter o ambiente em que o paciente está familiarizado, como, por exemplo, luz acesa, ambiente familiar relaxado e calmo, né? Um bicho de estimação empalhado, tá? Para ficar ali quietinho num canto. Não pode ser um bicho de estimação normal, pode aí trazer alguma irritabilidade para esse paciente, ele pode até agredir o animal. E é importante para a gente da enfermagem lembrar que a gente deve cuidar do cuidador familiar também. Eu sempre falo, quando a gente chega num ambiente para fazer uma consulta com o idoso, aí fala assim, quantos filhos você tem? 10, mas só tem um ali cuidando, né? Tem vários, mas os próprios irmãos elegem um para cuidar. Ou esse próprio um se elege e aí ocorre alguns desentendimentos entre ali o público familiar e fica apenas uma pessoa cuidando. É sempre assim. Todo idoso só tem um cuidador de fato. Ele tem um monte de gente ao redor, mas o cuidador de fato a gente consegue identificar no primeiro dia, né? Então aqui, ó, esse cuidador, ele também requer atenção, né? Ele requer atenção, pois não é fácil para ele ver um ente querido passar por essas transformações, né, que anteriormente a gente descreveu. É desgastante para ambas as partes, né? E aí a pessoa acaba se envolvendo emocionalmente, por vezes perde a paciência, se culpa por perder a paciência, né? Algumas vezes ela quer ali uma vida diferente, mas é aquela vida que foi posta para ela naquele momento e ela precisa se adaptar, e aí vem a culpa, os fatores emocionais, fatores psicológicos. E é importante a gente saber que se o cuidador está cansado, né, se ele está com estafa mental, se ele está no auge do seu estresse, ele não tem como cuidar da maneira devida que o paciente necessita. Bom, depressão, ela está muito presente no público adulto, principalmente nos idosos. Vamos lá, alguns fatores, né? Síndrome do ninho vazio. De repente era todo mundo em casa, agora as pessoas só vêm no final de semana. E às vezes, né? E quando vem, não junta mais todo mundo. Uns vêm, outros não, né? E aí, às vezes, quando vem, ainda dá confusão, porque papai prefere fulana, mamãe prefere ciclana, porque se não tá fulano aqui, não tem graça, né? Ou então, esse idoso, ele vai ficando cada vez mais senil, perde o seu companheiro, né? Ou a sua companheira, e ali ele se vê tendo que ir morar na casa de um filho, saindo do seu ambiente, como se ele perdesse a sua identidade, né? Então, ele sai do ambiente dele
para ir para um ambiente de outra pessoa, se inserir na rotina de outras pessoas, né? Isso aí pode causar um processo depressivo nos nossos idosos. E aqui, ó, os dados relativos à prevalência, né? A depressão ela é mais prevalente nos idosos, dependendo aqui das características, né? Trazidas com alguns critérios que são utilizados para fechar um diagnóstico, né? E primeiro a gente descarta a subnutrição. Depois, né, a gente tem aí um diagnóstico fechado. Estudos demonstram que os idosos a partir de 65 anos encontram-se em sintomas depressivos. 14,7% deles, né, apresentam depressão, 3,7% apresentam depressão maior e 11% apresentam diagnóstico de disfonia senil e 6,5% dos casos têm um estado depressivo que está ligado a problemas do idoso, né? Problemas como esse que eu falei para vocês, a pessoa tem que sair da casa dela, precisa que alguém alimente, precisa que alguém troque suas roupas, né? Precisa, quando ele levanta, quando ele acorda, ele não pode mais levantar, ele precisa que alguém vá lá e ajude ele a levantar da cama. E às vezes ele acordou 4 da manhã e a família só levanta às 7, às 8, às 10, né? Perde a hora ali. Uma das principais complicações da depressão é a taxa de suicídio, né? A gente tem aqui, na população idosa, 8,9 mortes por cada 100 mil habitantes. É um número muito alto, né? E o suicídio chega a ser 3 vezes mais frequente nessa faixa etária, né? 12 a 36% dos idosos não internados com alguma doença física, né, estão deprimidos. E a depressão rompe a qualidade de vida, aumenta o risco de suicídio, né, e a taxa de suicídio se auto-perpetua. E pode ser ali um sinal inicial de uma doença crônica ou resultado até mesmo de uma doença física. Então, além disso, quando chega à terceira idade, devido a algumas mudanças no padrão de vida, que apresenta algumas perdas, né, que a gente tem, como, por exemplo, aposentadoria, perda de prestígio, perda de saúde, posição social, ganho de dinheiro, né, quando valoriza ter aquela quantia, e aí, a partir de agora, você não tem mais. Aí eu trouxe aqui um relato para vocês, né, que a gente teve acesso no ano passado, que foi desse ator, que ele cometeu suicídio, deixou uma carta para a família. Dentre tudo que estava descrito na carta, ficou uma frase emblemática, né? A humanidade não deu certo. E aí ele comete suicídio, aí bem nessa fase que estava aparente, né? Morava sozinho, num sítio, e aí enfrentando os problemas do envelhecimento, problemas naturais, né? Problemas da pandemia e problemas relacionados ao desemprego, né? Estava desempregado ali já tinha um tempo. Então, são fatores que, segundo a família, contribuíram para que ele cometesse suicídio. Então, o suicídio é também uma situação que nós, da enfermagem, estamos lidando diariamente, ou com a ocorrência em si, ou com várias tentativas do mesmo, tá? Então, a gente tem que ficar de olho aí nos vozinhos e nas vozinhas, porque eles podem cometer suicídio a qualquer momento. Outra doença incidente é a osteoporose, né? A osteoporose ela é mais incidente no público feminino e no homem, né? Quando ocorre no homem, ela é mais incidente no homem branco que no homem negro, tá? Aí vamos lá, pode ser diagnosticada através de raio-x ou exame de densitometria óssea, né? Que a gente já viu na disciplina de clínica médica. E a osteoporose, ela é uma disfunção, a perda da calcificação do osso, fazendo com que esse osso fique mais poroso e aí ele fica mais frágil. Pode ocorrer o esfacelamento sem trauma, tá? A pessoa nem caiu, mas o osso ele tá tão frágil que ele mesmo trinca e quebra sozinho ao menor impacto. Tá? E se esse paciente sofre alguma queda e ele tem osteoporose, ele pode se quebrar inteiro. Né? E às vezes até um banho, um escorregão ali durante o banho, na própria cadeira de banho, já pode lesionar esse paciente. E essa lesão pode ser classificada como uma lesão irreversível. E aqui, ó, o papel da enfermagem no cuidado do idoso. Nosso papel principal é na prevenção, né? E muitas das vezes a prevenção ela é só uma conversa. É só conversar. Às vezes o idoso ele está sozinho e deslocado naquele ambiente que ele vive.
E aí chega alguém da enfermagem e passa ali 20 minutos conversando com aquele idoso sobre assuntos quaisquer, assuntos aleatórios. Aquela pessoa se sente viva. Fala assim, nossa, aquela menininha ou aquele menininho lá da saúde é tão legal. Quando é que ele vem de novo, meu filho? Quando é que ele vem de novo, minha filha? Porque a gente demonstra interesse pelo que o idoso tem para dizer. Se a gente for passar uma tarde no Lar dos Vicentinos, a gente vai perceber que eles não querem festa, eles não querem comida, eles não querem presente. Eles só querem conversar. Eles só têm aquela sede do falar, né? Então, o nosso papel aqui é o papel do ouvinte, da escuta qualificada. E muitas das vezes a gente pega aqui alguns sinais de depressão profunda que poderiam levar esse paciente ao suicídio. E os demais cuidados, né? A gente já relatou nas patologias anteriores, por exemplo, ter cuidado com objetos pequenos espalhados pela casa, os móveis têm que estar numa disposição correta, principalmente, né, próximos à parede da casa, para que ele tenha um ambiente maior para circular, um ambiente livre. A casa não pode ter tapetes, o chão não pode estar molhado, não pode ter animais correndo pela casa, criança correndo pela casa, porque pode acabar, né, aí acarretando uma queda nesse idoso e aí tudo aquilo que a gente já sabe que acontece frente a uma queda de idoso. Dúvidas? Por hoje é só, encerramos por aqui, nos encontramos amanhã no mesmo horário.